Vamos lá, pessoal. Eu já fiz isso algumas vezes em alguns ambientes, sem jargão, sem complicar, tentar explicar o LPS, a sua influência no ambiente de obra, né, para quem já esteve em obra, para quem já esteve em projeto tradicional, para quem é da antiga ou esteve em projetos que não tiveram contato ainda com Lean Construction, nem com empacotamento de escopo tipo AWP ou outros. E quem já teve em esse tipo de obra, mas notou que a aplicação do LPS foi muito superficial. Foi uma aplicação para cumprir alguma obrigação, uma aplicação resumida, que não levou em consideração as 5 etapas do Lean Construction. Então, também vamos dar uma explorada na diferença também do projeto tradicional, que nem as coisas básicas tem. Então, nesse caso, vai ser difícil a gente comparar um projeto que não usa nem o básico com o Lean. Então, vamos imaginar um projeto que usa o básico, faz o básico bem feito, e este projeto com o Lean, ok? Então, projeto que tem o básico bem feito. Você tem um contrato, normalmente você começa o seu relacionamento com um contrato. Esse contrato tem lá uma declaração do escopo, um termo de abertura, mas vamos chamar aqui de escopo. Esse escopo, não vou me alongar, a gente sabe que tem uma série de níveis de detalhamento desse escopo, mas desse escopo a gente extrai uma EAP, e essa EAP estabelece níveis, normalmente 3 níveis aí, vamos botar o nível 1, nível 2, nível 3 de detalhamento. E embaixo desse nível 3 você tem as atividades. Então, as atividades... Nas atividades existe uma discussão de duração. Então, como foi determinada a duração, como é que foi analisada a produtividade para determinar essa duração, os recursos e tudo mais. Mas o caso é que as atividades são definidas. E aí, os outros níveis para cada uma das divisões da EAP e tudo mais. Depois da EAP estabelecida, para essas atividades, num outro ambiente, um ambiente de software de planejamento, nós estabelecemos durações e essas atividades ganham barrinhas, chamadas barras de Gantt, e cada uma tem a sua, então você fica com um cenário cheio de barrinha de Gantt, com início e término de atividades, e em cima os resumos dela e aqui o tempo, né? Uma dimensão tempo. Então você chega na obra e você se depara comumente com o cronograma. Esta entidade que nos acompanha nas obras aí é o cronograma, que pode ser feito em P6, pode ser feito em MS Project e outros. Hoje tem uma série de plataformas aí. Bom, isso é uma exigência contratual em muitos casos. E deste cronograma a gente tira um elemento muito questionado em alguns casos, mas muito querido, que é a chamada curva S, que a gente tem um videozinho sobre curva S aí, é um negócio basicamente assim, que aqui você tem tempo também, e aqui no Y você tem uma coisa muito, em alguns casos, difícil de entender o que ela representa. Ela pode representar algum peso ponderado desse cronograma. Então, se eu digo que esse nível de atividade, esse grupo de atividades pesa 15%, esse aqui pesa 45% e dá 60% os dois, e a de baixo aqui 40%. Eu atribuo pesos às fases, as fases distribuem pesos para as atividades e eu pondero esse cronograma conforme algum critério. Esse critério, não vou entrar aqui também, mas pode ser financeiro, pode ser de recursos, pode ser de marcos, pode ser de importância, pode ser de uma série de elementos. E este peso que a gente chama de avanço físico, ele pega esta coluna Y. Então, se você chega no dia 5 de março de 26 e você está com 40% de avanço físico, o cara bate o olho e vê o data date e vê quanto que está e mais, ele vê qual é a projeção de término,
E ele vai ver, por exemplo, que o projeto vai acabar dia 15/12/26. Ok? Então, isso você encontra. E aí você encontra uma rotina de atualização que normalmente é semanal. Atualização semanal. Quando você tem paradas, você passa para diária. Você tem relatórios com esse cronograma filtrado. Então você tem filtros do cronograma, você tem tabelas, e você tem a curva, e você tem fotos, highlights, pontos críticos, e vai tocando semana a semana até ter alguma gestão de crise, que aquilo vai aumentar a periodicidade, ou vai pedir para melhorar o relatório, ou vai pedir para fazer alguma coisa. Não necessariamente você tem uma visão clara de distribuição de quantitativos, não necessariamente você tem uma visão clara de distribuição do avanço da semana nos dias, não necessariamente você tem uma visão do encaixe dos dias nas semanas, nos meses, no todo. Então o que eu diria para vocês, como alguém que ficou aí mais de 20 anos em ambiente de projetos, é que existe um vácuo. É como se o mercado de gestão de projetos nivelasse pela média. Então você tem projetos mais complexos, projetos menos complexos. Então na média, uma curva e um cronograma atende. E aí quando o projeto ficava mais crítico, ou o planejador era mais criterioso, ou o gerente era mais sistemático, ele começava a pedir mais coisas. Eu quero saber o controle diário, eu quero fazer uma folha-tarefa, eu quero saber todo dia se foi feito o que foi planejado, eu quero que você desdobre o desvio da curva em atividades. Então, por exemplo, você poderia traçar essa linha de base vermelha aqui e ter uma linha verde, por exemplo, de real. E o real podia estar um pouco abaixo da linha de base. E essa diferença entre a linha de base e o real poderia ser, por exemplo, 3%. 3%. E esse 3% poderia ser atividade A, B e C que não estão feitas. Então, fica assim a critério da equipe ter uma, digamos, postura um pouco mais apertada. Bom, isso com o LPS, nos investimentos que requerem um pouco mais de atenção, é um pouco mais metódico e existem mais marcos do que esse. Então vamos dizer que esse contrato aqui, o IAP, fosse um marco, fosse um processo, e as atualizações semanais fosse um processo 2. E é isso, contrato e atualizações semanais. Contrato e atualizações semanais. Ok? Vamos modificar essa tela aqui agora, para a gente ver como é feito o processo no ambiente de LPS. Deixa eu só ver como é que eu faço isso aqui. Vou colocar um quadro a mais aqui. Beleza, quadro 2. Esse quadro 2 aqui vai ser um ambiente de LPS. Ok? Então, como é que a gente organiza na nossa cabeça o LPS? Ele tem 4 fases. Então, a primeira fase é a fase de marcos. Vou tentar fazer bem caprichado aqui, para caber num ambiente só. A fase de marcos. Depois a gente tem a fase, eu vou chamar de nomes simplificados aqui, tá? A gente não ficar, como eu disse, focando em jargões. Vamos focar no resumo e como se faz cada etapa. Então você tem marcos, pool planning, você tem a fase de look ahead de 6WLA, que eu vou chamar de 6W, mas não precisava ser 6, mas vamos chamar de 6WLA. Você tem a programação semanal. Programação semanal. E você tem a gente chama de aprendizado. Aprendizado. Fora a letra, tá? Já digo desde já para que procurem o LCI, que é o Lean Construction Institute americano.
ele é o dono do LPS. Ele é o dono do termo LPS, que é um termo cunhado e registrado por eles. Beleza? Então vamos lá. O que são os marcos? Vocês lembram que há pouco a gente... Então eu vou enumerar aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Vocês lembram que a gente há pouco falou de um contrato. Esse contrato, vocês vão de convir que ele tem que ter uma data de assinatura de contrato, ele tem que ter uma vigência de contrato. Então, na pior das hipóteses, um contrato tem a sua assinatura e a sua data de vigência, ok? Que é mais ou menos isso aqui. Você tem a assinatura e a data de vigência. Vamos imaginar, certo? Mas a diferença entre a assinatura e a data de vigência podem ser 1 ano, pode ser 2 anos, pode ser 3. E não dá para ficar só com esses marcos. Então, o que normalmente se faz? A gente coloca aqui, ó, um marco de mobilização, por exemplo, MOB, um marco de chegada de materiais ou equipamentos, o equipamento OEM lá. Se for OEM, normalmente é um pouco mais para frente. A gente coloca, se for uma construção civil, alguma base importante ou a própria civil. A gente coloca a montagem eletromecânica. E a gente coloca o comissionamento de algum item importante. E assim por diante. Quantos marcos? Alguns marcos. Marco suficiente, eu uso muito aqui nessa fase o exemplo da confecção aí de um terno sob medida, de um vestido sob medida, que você tem a pessoa, você joga lá o tecido na pessoa, mas você tem que marcar o ombro, você tem que marcar a cintura, você tem que marcar algumas medidas para travar. A pessoa é o início e a vigência. Mas os intermediários, se você não marcar, fica um negócio sem forma, fica um negócio sem saber se você está andando na direção correta. Como que eu defino esses marcos? Se ele já estiver no contrato, você já pega os do contrato. Se ele for pouco, se forem poucos os marcos do contrato, você estabelece mais marcos. Se, por exemplo, tem só mobilização e civil, mas entre mobilização e civil pode ter alguns marcos de construção de canteiro, algum tipo de infra, ou se civil está muito grande, pode ser algumas bases, ou se a montagem está muito grande, pode ser uma parte da tubulação que é importante. Você cria marcos e coloca isso na linha do tempo em algumas coisas que pode ser apenas uma linha do tempo com marcos, ou pode ser o Milestone Trend Analysis. Milestone Trend Analysis, que é basicamente uma ferramenta em que você diz que no dia tal, vamos dizer que o contrato foi assinado no dia 10 de janeiro. No dia 10 de janeiro, essa mobilização era até dia 30 de janeiro. Materiais era para chegar na obra até 28 de fevereiro. A civil era para acabar até 15 de junho. A montagem eletromecânica era para acabar até 10 de outubro. E o comissionamento era para acabar até 12 de dezembro. Aí, um pouco depois, quando você for atualizar o cronograma, no dia, digamos, 1º de fevereiro, a mobilização não era mais 30 do 1, você atrasou. Ela passou para 10 do 2. Isso é um ponto de atenção. Só que o material continua dia 28 do 2 porque você negociou a manutenção desse prazo. A civil ainda não entrou, fica 15 do 6. Montagem continua 10 do 10. Comissionamento continua 12 do 12. Então você cria uma legenda em que a data de atualização desses marcos se representa ou por forma ou por cor na variação dos marcos. Nada demais, nada muito sofisticado. A não ser pelo pensamento que já começa com relação a puxar. Então, uma observação é que, por exemplo, se o seu contrato, se essa data aqui, que a gente falou que é a data de vigência do contrato, por acaso, é dia 12 do 12, igual a gente está fazendo aqui o prazo, eu não gostaria que isso aqui fosse 12 do 12. Eu gostaria de puxar o sistema para que eu acrescentasse uma energia nesse sistema
energia essa que eu tenho que registrar qual é e quais são os critérios, porque obviamente tem plantas que param numa data específica. Essa questão do consumo do pulmão, da criação de um pulmão, do consumo do pulmão na teoria da corrente crítica é sensível, mas eu quero realmente fazer o meu planejamento para acabar dia 12 ou eu quero fazer o meu planejamento para acabar dia 1º do 12 e aí trazer isso aqui tudo um pouco para trás, puxando, gerando uma certa pressão nesse sistema aqui. O que eu quero fazer? Então é um momento de pensar um pouco sobre esses marcos. Ok? Então eu vou aproveitar ainda um pouco essa tela para falar do pool planning. Então o 1, ok, falamos do 1 aqui. Tenho já os marcos. Pego um prazo aí de 12 a 16 semanas. Então 12 a 16 semanas dá de 3 a 4 meses, certo? Vamos dizer que esses marcos já estão distribuídos no tempo. Então vou transformar essa linhazinha aqui mais ou menos, só para a gente ter ideia do corte que é feito no pool planning, transformar essa linha do tempo aqui em uma espécie de um Gantt, tá? Vamos dizer que isso aqui é meu ambiente de Gantt. E aqui é 10/1, que é o início do contrato. Aqui já é 30/1, é o mês de janeiro. Depois eu tenho aqui 28/2, que é o mês de fevereiro, para materiais. Depois eu tenho uma obra grande civil, vai até metade do ano. Depois eu tenho aqui uma montagem eletromecânica, que vai até 10/10. E eu tenho comissionamento que vai até 1/12. Notem que a gente está olhando aqui términos. Estamos olhando aqui, ó, términos. Estou preocupado com términos, ok? Que é o amarelinho. O início, qual que é o início? Isso é uma boa questão para a gente pensar. Qual que é o início? Porque, principalmente para montagem eletromecânica, eu vou começar a montagem eletromecânica quando? Certo? A minha civil, quando que eu vou conseguir começar ela? As primeiras atividades existe menos reticências com relação a quanto a gente vai começar, porque é meio que automático, fecha o contrato, você começa as atividades. Mas algumas atividades, o que a gente chama de overlapping, de quanto que a civil vai coexistir com a chegada de materiais, quanto que a montagem eletromecânica vai coexistir com a civil, é um problema muito sensível, porque envolve liberação de áreas, interferências. Então, como é que vai coexistir uma montagem com uma civil? Que área que a montagem vai montar que a civil já liberou? Os trajetos seguros e tudo mais. É tanta coisa que não cabe aqui, mas é um ponto de atenção em termos de marcos. Então, é momento de se pensar nisso tudo, certo? Como é que a gente vai fazer, como é que são as interfaces. Mas o caso é que, antes da gente mudar de tela, quando eu passo para o pool planning, eu pego de 3 a 4 meses, 12 a 16 semanas. Então, por exemplo, tá? Se eu estou pegando o início aqui, é dia 1º, no comecinho de janeiro, e eu tenho que pegar um corte de 4 meses, eu vou pegar janeiro, fevereiro, março, abril. Eu vou no máximo até abril. Abril eu estou pegando a metade da civil. Então eu estou pegando esse pedaço aqui. Eu faço um recorte desse pedaço aqui. Este pedaço aqui vai ser foco do meu pool planning. Ok? Meu pool planning. O que esse pool planning faz? Esse pool planning é um momento muito interessante. Muito interessante. Onde eu faço esse pool planning? O que eu uso para esse pool planning? Quais são os parâmetros interessantes para analisar esse pool planning? Ok? Eu vou apagar aqui, porque a gente vai para o pool planning. Ok? Essa tela, acho que de marcos a gente explorou legal. Vou dar uma apagada aqui. Ih, apaguei demais. Esse borrachão aqui é violento. Ok? A gente não vai tratar mais de pool planning agora. Vamos lá, apagadinha. Bom, não vai tratar mais de marcos agora, vamos tratar de pool planning. O que é o pool planning? O que é o pool planning? Imagina que você tem uma obra igual essa que a gente falou. Tem civil, tem montagem, tem tudo mais. Imagina que você tem um quadro
E a gente falou que no cronograma nós temos um eixo. Veja se não é isso. A gente acabou de falar aqui, ó, no cronograma tem um eixo que você tem as atividades, e aqui tem as descrições das atividades, e à direita o Gantt no tempo. Então você tem uma dimensão de atividades e uma dimensão de tempo. Nada mais. O que o Pool Planning faz para começar? Ele, em vez de você ter esse eixo Y voltado a atividades, ele transforma esse eixo Y em localização. Localização. Ou área. Ou seja, ele georreferencia esse eixo Y. E o eixo X continua como tempo. Ok? E como é que a gente faz no cronograma? A tipologia da atividade, se ela é civil, se ela é montagem, se ela é de natureza... De qual natureza a atividade é, a gente faz muito pela organização e agrupamento das atividades. Em alguns casos a gente tem a estrutura do cronograma, a itemização, eu não vou chamar de IAP porque para não confundir com o escopo, mas em termos de cronograma, você tem a itemização do cronograma, você tem, por exemplo, no caso do Primavera, você pode usar Activity Codes para itemizar. Você pode usar, no caso do Project, colunas de identificação. Então, essa atividade aqui é elétrica, civil e tal. Como é que a gente faz isso nesse gráfico do Pool Planning? Primeiro que esse quadro, que é uma... tem dois eixos, ele começa a ficar com cara de board, ele fica com cara de painel. Então eu tenho aqui, pensem só, vamos pensar em eixo, né? Eu tenho o eixo 1 aqui, na coluna de localização, eu passo a ter o eixo 1, o eixo 2, o eixo 3, o eixo 4, o eixo 5, que são locais. São locais. Tá. Mas só funciona para civil, porque só funciona para prédio, quando ele sobe prédio, ou com galpão. Não. Ele funciona para qualquer planta e qualquer atividade. A gente já tem exemplos. Obviamente que existem metodologias mais refinadas para isso, como é a discussão hoje de empacotamento de escopo em AWP, mas estamos falando de um ambiente em que não experimentou nenhuma organização além do tradicionalzão. Tá? Então, essa organização tem benefícios usando o LPS. Então, você tem lá os eixos e você começa essa codificação que você usava com Activity Codes, colunas e itemização, você começa a usar com cores. Então, por exemplo, eu tenho escavação. Então eu tenho escavação, eu ponho um card com escavação aqui. Eu acabo essa escavação, eu vou para a escavação no eixo 2. Eu acabo essa escavação, eu vou para a escavação no eixo 3. Eu demoro um tempo um pouco mais no eixo 3. Depois eu vou no eixo 4 e eu demoro um tempo no eixo 4. Um pouco maior esse tempo. Depois eu vou para o eixo 5 e gasto um pouquinho de tempo lá e eu escavei tudo. Depois que eu escavei, eu preciso montar talvez a armação, a forma e começar a montar a fundação. E eu coloco um azulzinho e coloco a mesma ordem. Vamos obviamente pensar numa ordem simples. Tá? Depois dessa fundação, eu começo a subir, por exemplo, a construção. E eu faço tudo nessa ordem. Por algum motivo eu vou ter uma interdição na linha 3. Eu tenho que passar para a linha 5. E depois volto para a linha 4. Só um exemplo, tá? Obviamente que a gente pega boards muito mais caóticos do que esse e que não são de construção. Então você pode ter uma equipe que está trabalhando por alguma prioridade implícita, que você nem tem essa visão georreferenciada das coisas, que é o diagrama tempo-caminho. Não se surpreenda se você colocar graficamente as suas atividades num tempo-caminho e você se surpreender com esse tipo de gap. Vocês estão vendo aqui o tipo de gap que eu estou falando. Essa equipe de terceira atividade, ela está tendo uma ociosidade, essa ociosidade aqui,
porque ela tem que ir aqui, ela vai para cá, ela vai para K1, vai para K2, vai para K3, ela vai para K4 e depois volta para fazer o 5. Então ela tem uma ociosidade. Isso você se surpreende com esse tipo de coisa. Mas o caso é que ao transpor as suas atividades por natureza, graficamente representadas por cores, e aí você me pergunta, o que é a natureza da atividade? A natureza é uma característica da atividade que envolve a mão de obra destacada para fazê-la e os ferramentais e tipos de equipamentos. Então, se eu tenho uma atividade de montagem de tubulação, o cara vai lá com uma máquina de solda e o cara precisa ter uma qualificação de trabalho a quente, isso começa a convergir para uma natureza. Então, se eu tenho talvez uma diferença de uma atividade de soldagem fina e uma soldagem mais grosseira, ou de aço carbono, ou uma soldagem de aço inox, isso, dependendo do tipo das equipes, começa a criar naturezas diferentes de atividade. Então, pode ser da mais grosseira para a mais refinada a definição dessas naturezas. Mas uma vez definida, eu sei que essa equipe é de natureza semelhante. Ela pode caminhar fazendo atividades semelhantes, mesmo que tenha alguma margem de diferença entre elas. Exemplo é a forma. Então eu posso fazer, o carpinteiro faz uma forma simples ou faz uma forma difícil. Ele demora mais para a forma difícil. Então existe um desvio padrão da produtividade dele, mas ele faz. Então, quando eu determino essas naturezas, e o ideal é que elas não sejam tantas, né, eu começo a transpor isso para um tempo caminho, eu começo a ver algumas coisas interessantes. A primeira é essa distribuição geográfica no espaço-tempo, né, da obra. A segunda coisa é que nos eixos Y eu começo a conseguir fazer alguns somatórios. Então, se eu tivesse cada vermelhinho desse aqui sendo a quantidade de metros cúbicos de terra movida, eu poderia começar a somá-los. Então, eu estou tendo aqui 15 metros cúbicos aqui, 15 metros cúbicos aqui, 15 metros cúbicos aqui, e eu continuo com 15 metros cúbicos. Então, eu estou tendo uma produção linear em metros cúbicos. Eu não tenho duas equipes. Se eu quisesse colocar uma segunda equipe, por exemplo, para frente 4, eu poderia ter trazido essa atividade para antes. Por quê? Porque eu conseguiria começar uma segunda equipe independente nessa frente 4. E aí, em vez de 15, eu ia ter 30 de produção. Então eu começo a ter uma totalização de quantitativos. Isso parece assim, mas uma totalização de quantitativos é algo simplório. Então eu vou fazer um teste para você na sua obra que você já fez, ou que você vai fazer, ou que você está pensando sobre ela nessas nossas discussões aqui. Você vai fazer um pequeno teste. Você vai pensar na sua obra. Eu vou pensar aqui numa obra complexa. Vou colocar uma obra complexa aqui, tá? Para dizer para vocês como não é tão simples assim. Você tem uma obra complexa, você vai pensar nessa obra no tamanho de uma folha 3. Isso aqui é uma folha 3. Essa folha 3, obviamente, se essa obra tem 2 anos, ela vai começar no mês 0 e vai acabar no mês 24. Ok? Você vai estabelecer para ela 6 áreas. Obviamente que podem ser mais ou menos, mas vamos tentar resumir uma obra em 6 áreas. Mas é uma obra que tem áreas que não são lineares. Não interessa, você vai estabelecer 5 macro áreas sem discussão de AWP, sem discussão de CWA, só assim. No nossa conversa aqui, você vai estabelecer 6 áreas que elas compreendam, elas não se sobreponham e elas compreendam juntas todo o seu projeto, toda a abrangência geográfica do seu projeto. E pode ser linear e pode ser também vertical. Digamos assim, linear que eu digo distribuída numa área, ou pode ser verticalmente. Ou pode ser os dois. E aí você vai estabelecer 5 quantitativos para a sua obra. Quantitativos, eu posso dar exemplo, né? Se você tem uma obra de civil, você vai ter concreto. Você vai ter metros cúbicos de concreto. Se você tem montagem de estrutura metálica, toneladas de estrutura metálica. Se você tem montagem de tubulação, toneladas de tubulação. Se você tem elétrica, você vai colocar quilômetros de cabo.
tem infra também, mas estou pegando as principais. Então você tem metros cúbicos de concreto, toneladas de estrutura metálica, toneladas de tubulação, quilômetros de cabo. Ok? Deixo aqui a provocação para alguma a mais, mas eu vou colocar aqui desde já se tiver metros cúbicos de movimentação de terra, de escavação. Tá? Nem de escavação, de movimentação de terraplanagem. Ok? Ah, o meu projeto é mais de concreto, então quero colocar, além do concreto, forma e armação, que é muito importante. Ok? A minha tem tudo isso mesmo, Eduardo, mas tem muito mais tubulação do que o resto. Enfim, você vai escolher 5 KPIs, 5 grandes números, grandes unidades. E aí, você vai tentar, obviamente que você tem 24 meses aqui, ok? E você tem para cada um dessas áreas, você vai estabelecer aqui, eu vou colocar vou usar a letra para não confundir com o número. Você vai colocar para cada uma das letras, esse aqui vai ser o A, esse o B, esse o C, esse o D e esse o E. Então, vamos deixar embaixo aqui uma parte no nosso A3 para o total. Total. Então, eu vou ter aqui para cada um, eu vou abrir aqui o 1, tá? O 1 vai ter, não vou abrir não porque vai ficar ruim para entender. Imagina que o 1 tem A, B, C, D e E. Todos eles vão ter A, B, C, D e E. E o total também vai ter o A, o B, o C, o D e E. E aí eu vou no final ter um total do total. Ok? Então aqui, a minha área 1, eu vou saber quanto que eu tenho de concreto dela, de estrutura metálica dela, de tubulação dela, de quilometragem de cabo e de terraplanagem. Este quadrado aqui embaixo, eu vou saber nele os meus grandes números da obra. Vou chutar, tá? Tem 11 mil metros cúbicos de concreto. Tem 5 mil toneladas de estrutura metálica. Tem 700 toneladas de tubulação. Não vou colocar o sinal aqui não. Tem 250 mil quilômetros de cabo. Tem 75 mil metros cúbicos de terraplanagem. Você tem na sua obra esses grandes números? Você consegue distribuir na sua obra esses grandes números por 6 grandes áreas e 24 meses? Isso é a raiz do Pool Planning, porque com ele você está estabelecendo grandes disciplinas. As grandes disciplinas estão distribuídas no tempo. Você está trabalhando as quantidades e a distribuição das quantidades ao longo do tempo para ver se existem picos de produtividade de curvas de concreto, de estrutura metálica. Você está analisando produtividade e, se a gente pegar o nosso exemplo anterior lá do tempo, que o primeiro Pool Planning que você faz são 3 a 4 semanas. 3 a 4 meses, 12 a 16 semanas. Então eu estou pegando 1, 2, 3, 4 meses, eu vou fazer um corte aqui e eu vou entender o que vai acontecer nesse começo da obra. Então eu tenho uma visão da obra toda, como é o cronograma. O meu cronograma fica mais lastreado em quantitativos, mas eu pego esta porção inicial e eu coloco ela em quadros e faço aquilo que a gente fez na figura anterior, que é traçar os post-its ou os cards de cada disciplina e estudar como é que eles estão se encadeando no tempo, como é que eles estão somando na coluna aos quantitativos, como é que eles estão conversando, se eles são factíveis ou não, se eles estão se sobrepondo ou não, se eu estou tendo perdas e gaps de produtividade. O produto principal do Pool Planning, você tem nesse board, é exatamente um quadro. Quadro esse que terá a distribuição, os cards dos próximos 4 meses. E como é que você faz isso? Normalmente você leva uma equipe para uma sala. Nessa sala você faz uma parede com esse board, com esse quadro. Ele é todo quadriculadinho.
Tudo quadriculadinho. Você pode mandar fazer, você pode... enfim, existem várias formas hoje aí. A Plauc, inclusive, comercializa aí alguns kits prontos. Você vai ter cards, post-its ou cards. Aí você pode fazer uma sessão dela mais presencial com post-it, ou existem ferramentas online também, além do próprio Excel, de você fazer essa distribuição. Aí vamos colocar aí que você tem, nós já trabalhamos com várias, mas vamos colocar aí, para exagerar, 10 famílias. Ah, mas tem aquele detalhe que eu não sei, que é uma família muito específica. Você tem 10 famílias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já até demais aqui. Vou colocar aqui um cinzinha, 9. Vou colocar mais uma cor aqui, que é um preto. E você vai estabelecendo aqui as áreas. Como a gente falou, né? Lá foram 6, mas aqui você pode colocar as áreas que você quiser. Uma série de áreas. E aí você vai colocar para cada área o que vai acontecendo. Então aqui são 4 meses. Então isso aqui de 15 em 15 dias, vamos dizer. Aqui é 1 mês, aqui são 2 meses, aqui são 3 meses e aqui 4 meses. Você vai... E aí pode ser, obviamente, 1 mês você tem por semana. E aí você tem divisões aqui. Então você vai colocando os cards conforme natureza da atividade, escavação, e aquelas, principalmente aquelas que têm quantitativos, vai distribuindo no tempo. E você pode chegar a dilemas como os gaps. Então, por exemplo, você tem as atividades aqui, as pretas estão andando para cá, depois o cara vem para cá, depois o cara está planejado vir para cá, depois ele está planejado vir para cá, depois ele está planejado vir para cá, depois ele está planejado vir para cá. E aí depois é o vermelho. O vermelho é dependente desse. E essa área vai estar interditada, ele vai ter que passar para cá. Depois ele tem que passar para cá. Depois ele vem para cá, ó, na semana seguinte. Depois ele vem para cá. Depois ele vem para cá. Aí você na sequência vai no laranjinha. O laranjinha, por algum motivo, houve uma liberação que ele começa primeiro aqui embaixo. Ele não é dependente de nada. Então ele pode começar independente aqui. Ele pode ser feito a qualquer momento. Então o cara vai progredindo conforme o que ele acha. Ele é uma atividade que não tem dependência. Então você vai plotando ela aqui. Isso depende, obviamente, da lógica do cronograma, né? E aí vem a amarela. A amarela depende que tenha sido feitas as duas também. Só que o cara atrasou a mobilização, então ele começa atrasado aqui. Depois ele vem para cá. 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 Como isso aqui são localizações geográficas, pode haver interdições de áreas, sobreposição de atividades. Pode haver, por exemplo, um dia que essa área 1 vai estar interditada. Por que ela vai estar interditada? Porque aconteceu alguma coisa aqui que daqui até aqui ela não vai poder ser utilizada. Então você tem que virar o seu jogo para começar em outra área e entregar. Ah, mas tem que comissionar aqui antes. E de repente teve essa interdição. Então quando ele liberar aqui, independente do que está acontecendo aqui, vai ser necessário focar os esforços para entregar essa área aqui, porque ela precisa ser comissionada antes. Então essas premissas nesse quadro, elas mudam muito. Mudam muito. E nele você estabelece até o grau de puxada. Não raro você começa este processo com o marco acabando em 4 meses, e esse marco você consegue puxar ele para frente, talvez 15 dias. Então você consegue ter um ganho aqui. Você consegue ter um ganho aqui por fazer esse pull planning bem feito. Obviamente que é algo que dá muito trabalho. Normalmente você vai para uma sala com os decisores. O Last Planner System é um sistema feito para o último planejador, então é a pessoa influente que vai opinar nisso aqui. Então você vai para a sala com o supervisor experiente, com o encarregado eventualmente, com o gerente que é influente com relação a compras e a mobilização. Você vai com o próprio cliente e todos que se relacionam com aquele resultado.
e com autoridade você consegue ganhos e coloca energia no sistema também. Você ganha alguns dias e coloca energia. Veja que eu já falei alguma coisa com relação a marcos no anterior, mas o momento de colocar energia no sistema e fazer o planejamento puxado é aqui. Vocês viram que eu comecei a planejar da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Um parâmetro que no mercado hoje é muito questionado é que a boa prática do pool planning é que você comece por este marco final. Então, é mais fácil você dizer do que você precisa do que você começar pela esquerda e ir dizendo que você acabou e está liberado, acabou e está liberado. Então, o jeito by the book de fazer o pool planning é você estabelecer este último marco e dele começar a ver o que eu preciso fazer para esse. Esse. E o que eu preciso fazer para esse aqui? Esse. E aí você vem de trás para frente. O mercado muitas vezes começa da esquerda para a direita por pragmatismo, mas perde-se um pouco o sentido do termo planejamento puxado, que o puxado é por isso. Você começa do marco final e vem puxando para a esquerda. Mas o caso é que você tem aí um board desse aí, otimizado, que respeita a parte geográfica, respeita os quantitativos, está puxado, está começando do término para o início. E aí você vai para o 6WLA. Eu vou aproveitar esse mesmo quadro aqui para a gente falar do 6WLA. O 6WLA ele baixa para o 6W, é uma prática de mercado. É o look ahead com 6 semanas. Mas não necessariamente precisa ser com 6 semanas. O LCI prevê diferentes possibilidades de margem dessa semana, chegando até 12 semanas para fazer essa análise. Entretanto, se fosse o nosso caso aqui de 6 semanas, você pegaria aqui, ó. Você pega esse pedaço da esquerda aqui e aí você faz um pouco diferente. Você já colocou as atividades que serão feitas. Então vamos imaginar que a gente pega essa atividade aqui, ó, essa verdinha aqui, essa vermelhinha aqui. Eu chego nela e vamos dizer que ela era fazer uma movimentação de carga com guindaste de uma peça pré-moldada de concreto. Então deixa eu só pegar aqui em cima, ó. Vamos dar o OK no pool planning. Nós estamos falando agora de look ahead, ok? Então vamos dizer que essa atividade era isso. Então, primeira coisa, as áreas 6, vamos dizer que a área 6, 5, 7 são limítrofes. Vamos dizer que eu vou içar uma peça. O caminho seguro para esse local, o local de patolagem do guindaste, o caminho da lança desse guindaste, eles influenciam as áreas 5 e 7. Eu posso ter atividades nas 5 e 7 nesse dia? Então, eu começo a ver esse tipo de pré-requisito. E eu começo a explorar aspectos para a execução dessa atividade. Eu tenho o material, eu tenho o método, eu tenho as pessoas, eu planejei bem, eu sei fazer, eu já me preparei, as coisas que eu tenho que contratar, as coisas que eu tenho que mobilizar e até um pouco de maldade, mas a gente começa a reunião de look ahead com a 6ª semana. Não com a primeira, porque a primeira, às vezes, o cara está aqui na primeira, ó, ele estudou para essa prova aqui. Ele está até preparado, mas a última ele não está. E aí a casa já cai na última. E você, quando faz o 6WLA, existe um documento que acompanha o 6WLA, que é o registro de restrições. Então o 6WLA ele é um board também com essas atividades e ele é acompanhado, e vou tirar aqui para a gente deixar espaço para isso, vou deixar só essa parte aqui, ó. Junto da análise desse pedacinho, você tem o chamado controle de restrições. Controle de restrições é uma tabela com as restrições. Então eu preciso preparar o acesso de não sei quem. E aí tem quem, tem quando. E independente se é da contratada ou da contratante, é um ambiente muito na cultura Lean, de clareza, de respeito, de proteção do fluxo de valor, para dizer o que de fato pode prejudicar a execução dessa atividade nesse prazo. E quem tem que resolver isso até quando? Então percebam
que você estabeleceu marcos, você olhou termos de quantitativo, sobreposição, liberação geográfica, e no Look Ahead você olha pré-requisitos. Então a equipe do projeto mais uma vez diz, olha, pode colocar essa atividade para a programação que nós vamos fazer, não tem nada que nos impeça de fazer. Então perceba que você tem lá no planejamento tradicional, você tem os marcos do contrato e você tem um cronograma que o cara tem a visão, quer ter a visão de uma coisa que vai acontecer daqui a 24 meses, daqui a 10 meses, mas ele não consegue garantir as coisas que vão acontecer nas próximas semanas. Então aqui você olha o projeto como um todo, olha as 16 semanas, olha as 6 semanas e aí você vai para o quarto nível, que é olhar a semana, já tendo limpado o 6WLA com as restrições. Antes de a gente passar para a programação semanal, você foi de um projeto e te disseram que está rodando LPS. O que você procura nesse projeto para saber se está rodando LPS? São 5 etapas, então você tem que ter algum lugar mostrando os marcos do projeto, você tem que ter algum lugar com um board grande, com cores diferentes, mostrando cards por natureza de atividade e quantitativos, sendo que o eixo Y é a área e eixo X é tempo e consegue totalizar por quantitativos. E você precisa ter um controle que garante que as próximas 6 semanas estão livres de restrição. Então você chega no projeto e fala, cadê as restrições do projeto? Me mostra o controle de restrições. E alguém tem que te mostrar uma tabela igual a essa aqui. E se o projeto for realmente muito bom, o pessoal for realmente muito fera em LPS, em Lean, você vai ter um índice uma semana antes da semana corrente chamado atividades preparadas, que vai te dizer qual o percentual de atividades dessa semana próxima cujas restrições já foram resolvidas. O número ideal é 100. 100% das atividades estão com as restrições resolvidas, ou seja, pode ir que as pessoas fizeram o que tinha que fazer. Tá? Então esse índice é raro. Esse índice é bem raro. Mas se existe uma produção controlada, os responsáveis vão te responder isso. Ok? Então, zeramos o Look Ahead. Vamos agora para nossos amigos programação semanal e aprendizado. Mas a programação semanal é algo que a gente já está acostumado pelo mundo, como o mundo é, né? A gente gosta muito de programar as coisas pela semana e tudo mais. Mas é aquilo. Segunda, terça. Deixa eu só apagar essa. Ih, rapaz, eu apaguei demais aqui. Vamos lá, você tem segunda. Não, vermelho não, né? Você tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Eventualmente, numa hora extra, num plantão domingo. Você tem atividades. E aí parece um pouco volta a aparecer um pouco com o cronograma, porque ele lista atividades aqui. Atividades essas que saíram do Look Ahead. E aí você tem uma coisa interessante. Se essa atividade aqui, por exemplo, é concreto, eu tenho aqui 16 metros cúbicos de concreto aqui. Aqui mais 16 metros cúbicos de concreto. Aqui vai ter já uma atividade absurda de concreto. 700 metros cúbicos de concreto. Aqui 100 metros cúbicos de concreto. Aqui 50 metros cúbicos de concreto. Então não mais tem atividade, mas tem o quantitativo. E aí eu começo a ter um controle de fiz, não fiz. Mas não um controle de fiz, não fiz porque eu acho. É um controle que a gente chama de PPC. Que é um controle que tem que ser menor do que 100%. Ele não pode, mesmo que você ultrapasse quanto que você tinha que fazer, ele é sempre menor que 100%. E ele tem que tender, quanto mais próximo de 100%, melhor. Tá? Menor ou igual, né? Menor ou igual a 100%. Então, se eu tenho aqui 16 metros cúbicos e eu fiz 14 metros cúbicos, eu divido 16 por 14 e eu tenho meu PPC. Se eu fiz 32 metros cúbicos e devia ter feito 16, eu fiz 100% de PPC, porque não pode ser mais que 100%. Se eu fiz aqui 0% e aqui eu fiz 800 metros cúbicos, aqui eu fiz 100% e aqui eu fiz 0%. Ah, mas eu compensei. Se eu somar essas duas aqui, eu compensei. Esse é o grande combinado que tem na programação semanal. Por quê? É igual na gestão de projetos, você tem as premissas e o plano de gestão.
Este combinado aqui é importante, porque a gente já cansou de ver gente que tinha que fazer uma base num lugar e falou, não consegui fazer a base nesse lugar, vou fazer no outro, porque é a mesma coisa, mesmo quantitativo, mesmo tudo. Só que existia uma série de premissas para ele fazer aquela específica base, porque na semana seguinte ia ter uma interrupção, uma interdição, precisava que fizesse aquilo porque vai ter um reforço em algum lugar, e o cara fez um outro e quer que valha a mesma coisa que o anterior. E tem casos que não tem problema nenhum, realmente. O cara pode fazer outro lugar que não... Tanto faz, tanto faz. Então esse combinado, se um 700 que era para fazer num dia pode ser feito no outro, se isso vai ser aceito ou não, tem que ser combinado antes, porque você vai chegar aqui, vai tomar um PPC 0 aqui, e nos ambientes de LPS, este PPC 0 tem que ir para a alta direção da obra, eventualmente até a diretoria. Então isso aqui gera um estresse, que quando a pessoa vai justificar, ela fala, não, o cara colocou 0, mas amanhã eu vou fazer 800 e esse LPS não serve para nada, o cara não sabe o que está fazendo e começa a bater no sistema. Então, cuidado com isso. E a última etapa, então, já falamos que você tem que ter também um board desse, com quantitativos e um PPC, que é quanto que você está fazendo ou não. E aí você tem o PPC médio. Qual que é o PPC médio dessa obra? É 84%? É 76%? É 90%? É 100%? Eu tenho um PPC 100%. Será que o meu sistema está suficientemente puxado quando eu tenho um PPC médio de 100%? Ou será que eu estou sendo permissivo? Ou será que a minha equipe é boa demais? São perguntas que a gente responde na próxima etapa de aprendizado. Essa etapa de aprendizado, para ser bem... simplificar bem as coisas, você tem que ter duas coisas para evidenciar que você tem uma fase de aprendizado bem feita. A primeira é o histórico do seu PPC. Então você tem aqui o tempo, você tem aqui o 100%, que é o PPC máximo, e você tem aqui o seu PPC ao longo do tempo. Então você tem... Não, esse PPC pequeno aqui é complicado, né? Mas vamos dizer que você começou com um PPC de 60, e ele deu uma oscilada para baixo, depois ele bateu aqui 90, depois ele bateu aqui um pouco menos, depois ele bateu aqui, até aqui e foi embora. Qual que é a grande vantagem do PPC que demonstra processo equilibrado? É ele estar estável. Isso aqui de estar num nível, estar no outro, estar num nível, estar no outro, mostra instabilidade. Você não tem previsibilidade do que você não se conhece, nem a sua equipe. Tá? Então esse gráfico de PPC é um. E o outro gráfico, quando a gente não consegue fazer alguma atividade, a gente faz uma reunião, ou faz reuniões de causa raiz. Então você tem lá o diagrama de causa raiz. Então ele é o quê? Um método, é um material. E a cada classificação dessa que você faz também um pareto de causas. Tá? Obviamente que com os segmentadores que a gente tem no mercado hoje, com os BIs que a gente tem no mercado, dá para você fazer, além de por causa, qual foi o supervisor que mais teve desvio de PPC, o desvio por supervisor. Então o fulaninho ele peca mais por causa de material, o ciclaninho peca mais por causa de absenteísmo, falta de mão de obra, o outro peca mais porque planejou errado. Então as causas são tão comuns que o LCI já fornece causas padrão para você catalogar e cadastrar como causa raiz. E você vai lá naquela situação dos 5 porquês e chega a causa raiz e investiga, como se fosse um quase acidente, o não cumprimento do 100%. Porque você já te convia, né, meu amigo? Se você já fez Marcos, Pool Planning, Look Ahead, programação semanal e aprendizado, se não acontecer alguma coisa, isso tem que ser investigado. Então, você investiga e você retroalimenta o sistema para não acontecer mais. Então, reunião de Marcos, uma só é o ideal. Reunião de Marcos, uma só. Pegar outra cor aqui. Reunião de Marcos, uma só. Reunião de Pool Planning.
A ideia é que seja uma a cada ciclo de 3 a 4 meses. Então, 3 a 4 meses, uma. Look ahead, toda semana. Toda semana. A gente costuma fazer as quintas. Programação semanal, toda semana. A gente costuma fazer as sextas, toda sexta. E aprendizado, toda semana. Pode ser as sextas, pode ser a segunda. E retroalimenta o sistema. Então, esse sistema daqui para cá, ele é um sistema semanal. E as duas primeiras são pontuais. Bom, espero que com isso a gente tenha passado aí pelas principais situações e desmistificado o uso do LPS de maneira bem prática. E é algo que tira o projeto do zero, de uma disciplina um pouco mais frouxa, e coloca ela numa disciplina um pouco mais pegada e prepara a gente para outras metodologias aplicadas, como o empacotamento de escopo, que é o estado da arte ligado à engenharia digital, para a gente que já está mais treinada, projetos que já estão mais maduros. Obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo aí.